Pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar sobre a apostila 7, tema número 3, que é sobre a camada de ozônio, né? Então, o ozônio, ele é classificado pela letra O3, tá? Ele é um gás que existe naturalmente na estratosfera, na camada localizada entre 16 a 50 quilômetros de altitude, e em menor concentração também na troposfera, tá? A camada mais próxima da superfície da Terra que a gente pode observar. Cerca de 90% das moléculas de ozônio se concentram entre 20 e até 35 quilômetros de altitude e acabam formando, né, a chamada camada de ozônio. Na estratosfera, o gás ozônio, ele tem uma característica muito importante para os seres vivos. Ele filtra grande parte dessa radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta nós chamamos de UV, tá? Ultravioleta, que é proveniente do Sol, tá? Que é proveniente do Sol. E aí acaba sendo impedido de chegar em sua totalidade até a superfície da Terra. Nos seres humanos, né, o excesso de radiação ultravioleta da Terra, né, de uma forma geral, né, na sua totalidade na superfície da Terra. Nos seres humanos, o excesso, né, dessa radiação ultravioleta, ele pode causar câncer de pele, o enfraquecimento do sistema imunitário, ou seja, né, isso tudo deve-se evitar, né, a exposição a esses raios ultravioletas, que de uma forma geral podem trazer muitos malefícios ao nosso metabolismo de uma forma geral. Os raios ultravioletas, de uma forma geral, eles também podem prejudicar o desenvolvimento de formas iniciais, né, de peixes, caranguejos, de outros seres vivos aquáticos, né? E além de afetar a atividade do fitoplâncton, né, esses seres aquáticos flutuantes e fotossintetizantes, né, que constituem a base das cadeias alimentares aquáticas, de uma forma geral, e da produção de gás oxigênio. Toda radiação ultravioleta, ela pode ser de 3 tipos, né? A UVA, a UVB e a UVC. E a gente vai ver cada uma delas aí. O ozônio, ele é o único gás capaz de absorver, né, 90% da radiação ultravioleta do tipo B, tá? Então, nós vamos ver aí cada uma dessas características presente aí. Vamos lá. Os efeitos prejudiciais, né, dos raios ultravioletas que chegam à Terra, a UVA e a UVB, eles estão muitas vezes associados ao excesso de exposição ao Sol, né? E à predisposição genética ao desenvolvimento de cânceres, né? Se a gente for observar com tudo isso, né, essa radiação que chega à Terra, ela é essencial para a formação da vitamina D, tá? Então pegar o solzinho, né, que não seja, né, depois das 10 da manhã, que esse já pode ser prejudicial ao metabolismo, né? Então necessária, né, essa vitamina D, ela é necessária para o nosso corpo e em especial para os ossos, né? Uma vez que facilita a absorção desse cálcio em questão. Por isso é muito importante se expor ao sol, mas isso deve ser feito com segurança, evitando a exposição nos horários em que a radiação é mais intensa, né? Que varia entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, às 16 horas, né? E mesmo assim, deve ser aplicado protetor solar, né, na pele, usar roupas e acessórios, né, adequados, bonés, óculos escuros, tudo isso é importante. Em atividades de lazer, né, ou trabalho sob o sol, deve-se sempre usar protetores solares de elevado fator de proteção solar, né, que a gente chama de FPS, né, fator de proteção solar, além de roupas e acessórios que possam proteger a nossa pele, né, em exposição. Lembre-se, quanto maior a exposição ao sol, mais risco eu tenho de desenvolver algum tipo de patologia, algum tipo de doença, no caso, o próprio câncer, tá? O câncer de pele. Na troposfera, o ozônio, ele deixa de ser um gás protetor
e passa a atuar como um poluente e acaba de alguma forma intensificando o efeito estufa, tá? Ele também afeta a saúde das pessoas, podendo até mesmo provocar as próprias infecções, que a gente chama de infecções respiratórias. Irritação das mucosas, os olhos, nariz, garganta, além da própria tosse, né? O aumento da asma e de dores de cabeça, tá? Se nós formos observar, o ozônio, ele acaba sendo, de alguma forma, ameaçado, né? Esse ozônio, ele acaba, de alguma forma, sendo ameaçado. Se nós formos pensar a grosso modo, essas substâncias que são liberadas por exaustores de veículos, gás carbônico, que é produzido na queima desses combustíveis fósseis, eles têm efeitos nocivos sobre a camada de ozônio. Além destes, gases como o halon, né, usado em extintores de incêndio, né, o tetracloreto de carbono, né, que é um gás usado em sistema de refrigeração, em aerosóis, né, na fabricação de tintas, espumas e outros tipos de produto, o hidroclorofluorcarbono, que é o HCFC, também usado em extintores, em aerosóis, né, e na fábrica, né, de diversos tipos de produtos. Eles têm efeitos destrutivos, né? Se nós formos pensar em tudo isso, né, em todas essas características, né, os principais gases que danificam a camada de ozônio são os clorofluorcarbonos, né? Os gases, né, esses gases são os CFCs. E uma única molécula de CFC, ele pode ser capaz de destruir até 100 milhões de moléculas de ozônio, ou seja, esses gases costumam ser utilizados em equipamentos de refrigeração, em aerosóis, spray de tinta, desodorantes, outros cosméticos em spray. E para produzir materiais plásticos, né, sintetizados pela primeira vez em 1928, eles passaram a ser utilizados nas indústrias devido ao custo baixo, né, a facilidade de armazenamento e a própria versatilidade. Então, na troposfera, esse ozônio, ele é formado na interação entre os raios de sol, especialmente, né, os raios ultravioletas, o UV, e composto como o monóxido de carbono, né, e os óxidos de nitrogênio, que podem, de uma forma geral, ser emitidos por automóveis, fábricas. Além de serem nocivos à saúde, o ozônio ele é um gás de efeito estufa e, portanto, ele intensifica o próprio aquecimento global. Devido, né, principalmente à poluição urbana e à prática de queimadas na agricultura, tá, a presença desse ozônio em baixas altitudes mais que dobrou nesses últimos anos, né, nesses últimos séculos, de uma forma geral. Agora vamos lembrar de uma coisa, o fator de proteção solar, a FPS, ele é um índice que determina o tempo que uma pessoa pode permanecer exposta ao sol sem que a pele fique vermelha, né? O número do fator de proteção indica o nível de proteção que um produto oferece contra esses raios ultravioletas, tá? Então é uma forma de proteção, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o buraco da camada de ozônio, né? Quando os CFCs, né, o clorofluorcarbonatos lá, foram sintetizados em 1928, todos esses efeitos sobre a camada de ozônio eram desconhecidos. No início dessa década, né, de 1970, os pesquisadores descobriram que o ozônio estratosférico ele estava sendo destruído a uma velocidade muito maior do que a natural, né, devido à presença de substâncias produzidas em atividades ou sobre as atividades humanas na própria atmosfera, né? E todas essas evidências científicas, né, coletadas, elas indicavam que os CFCs eles seriam os principais responsáveis por essa camada de ozônio. Ou seja, a diminuição da concentração de ozônio, ele vem sendo, né, está sendo acompanhado desde o início do século de 1980, em vários pontos do mundo. Há alguns anos, descobriu-se que sobre o continente antártico há uma região na qual a concentração desse ozônio na estratosfera é muito menor
que em outras regiões do planeta. Ou seja, essa região é conhecida como buraco na camada de ozônio. E lá acredita-se que ela seja decorrente da emissão de gases, como o próprio CFC, de uma forma geral aí, tá? O próprio CFC. Então a perda de ozônio, ela ocorre em todas as latitudes, mas a região antártica acaba sendo mais afetada por esses gases CFCs, porque eles se deslocam em direção às camadas mais altas da atmosfera, que têm temperaturas mais baixas. Então, nos meses de agosto, setembro, quando a radiação solar é mais forte nessa região, os raios ultravioletas eles se intensificam, né? Eles intensificam as reações químicas e acabam destruindo esse gás ozônio em questão. Então, estudos mais recentes, né, eles sugerem que outro gás, né, o óxido nitroso, ele pode ser o principal agente destruidor da camada de ozônio, né? Então, conhecido popularmente como gás do riso, né? Ao ser inalado, ele traz sensações de relaxamento. E ele pode ser usado como um anestésico em alguns procedimentos médicos e até mesmo odontológicos. As maiores emissões do óxido nitroso ocorrem nas estações de tratamento de esgoto e no próprio processo industrial de fabricação dos fertilizantes nitrogenados. E além de destruir a camada de ozônio, né, esse gás tem efeito estufa e pode intensificar o que a gente chama de aquecimento global. Tudo bem, galera? Então é muito complexo, mas de total importância aí. Nós temos um protocolo, que é o protocolo de Montreal, né? Como acontece com os gases de efeito estufa, há uma preocupação mundial, né, e esforço das nações para solucionar esse problema ambiental. Lá em meados de 1985, representantes de diversos países se reuniram e produziram um documento com uma série de medidas que deveriam ser adotadas pelas nações para promover a proteção do ozônio atmosférico. Ou seja, 2 anos depois se estabeleceu um tratamento internacional, o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. Ou seja, entre as obrigações das nações que assinaram esse tratamento está a de promover a redução, né, progressiva de produção e consumo de substâncias que possam ser capazes de destruir a camada de ozônio. Em junho de 1990, o Brasil aderiu a esse processo, né, a esse protocolo de Montreal, e passaram a ser observadas mudanças nos processos produtivos no país. A gente pode citar, por exemplo, né, a redução na produção de desodorantes, de sprays, né? Nós podemos citar também, de uma forma geral, né, desses sprays para cabelos fabricados com CFCs, né? E hoje praticamente o único produto encontrado em farmácias que contém essas substâncias, né, são os inaladores para asma, né? Desde 1999 não são mais produzidos condicionadores de ar, né, com CFCs. E desde 2001 esse gás deixou de ser usado na fabricação dos refrigeradores. Porém, uma grande quantidade, né, significativa de substâncias que destroem essa camada de ozônio ainda pode ser encontrada, né, nos equipamentos de refrigeração antigos, né? Nesse caso, é preciso que as substâncias nocivas à camada de ozônio e ao clima sejam recolhidas, né, e destinadas adequadamente, né, ao aparelho, né, e de forma a ser descartados. Pesquisas recentes, né, indicam que a camada de ozônio ela está se recuperando e os cientistas acreditam que a principal causa de sua recuperação seja a adoção das medidas adotadas, né, pelo Protocolo de Montreal. Compostos nocivos, os CFCs, eles foram substituídos, né, por outros e os níveis de substâncias prejudiciais acabaram diminuindo, ou seja, a redução das substâncias nocivas, elas tiveram uma consequência